Educação, Academia e Ensino Superior. Ponto e vírgula. Semanalmente na RUC. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Ponto e Vírgula, que regressa à antena no dia em que João Gabriel Silva cumpre um ano à frente da reitoria da Universidade de Coimbra. Hoje, em cima da mesa, o encerramento das cantinas ao fim de semana, o fecho da lavandaria do Chazuc e ainda os 40 mil estudantes do ensino superior que virão ser-lhes recusada uma bolsa de estudo. Em estúdio temos o presidente da DG, Ricardo Morgado, o administrador do Chazuc, Jorge Gouveia Monteiro, e ainda Fábia Figueiredo, que foi candidato à presidência da Direção-Geral em dezembro e que levantou a questão das cantinas fechadas ao fim de semana na última Assembleia Magna. Olá, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Rádio Universidade de Coimbra. Em primeiro lugar, se calhar começaria por si, Dr. Gouveia Monteiro. O Público noticiou no dia 3 de fevereiro que mais de 40 mil estudantes que se candidataram a bolsas de estudo no ensino superior viram o seu pedido recusado. A taxa de diferimento dos processos aumentou para 45% devido às novas regras de atribuição de apoios do Estado. No total, há menos 15 mil bolseiros neste ano letivo, uma quebra que afeta sobretudo os estudantes do primeiro ano. Isto são números nacionais. Quais são os números da Universidade de Coimbra? Bom, os números da Universidade de Coimbra, boa noite, não estão ainda completamente prontos, uma vez que não estão todas as candidaturas despachadas, num sentido positivo ou negativo, mas o nosso número de indeferimentos vai crescer também e, portanto, a amostra já é muito significativa. Nós temos cerca de 1.800 bolsas atribuídas e já temos 1.420 recusadas. E, portanto, é provável que destas 1.420 haja algumas que ainda estavam com instrução incompleta e, portanto, o candidato venha a juntar alguns documentos. Mas já dá para perceber que, além de ter havido uma diminuição do número de alunos candidatos, e é uma diminuição expressiva, em vez de 6.400 candidaturas, nós tivemos 5.961. Portanto, há menos 400 alunos candidatos. Uma boa parte deles devem ser, de facto, de primeiro ano. Portanto, sussurraram na sua tentativa de se candidatar porque não o fizeram em julho e não foram devidamente informados, quando convém também dizer, sem abono da verdade, não é? Dessa novidade absoluta que era, ainda antes de serem colocados, já estarem a candidatar a bolsa. E uma boa parte deles, apenas julgo que não chegou a 400, 370, acabou por aproveitar esta época de recurso de candidatura, digamos assim, entre 16 e 31 de janeiro, e portanto muitos ficaram pelo caminho, não é? Portanto, terão deixado o ensino ou não terão deixado o ensino, ou terão concluído que não valia a pena candidatar. Essa é a dúvida que nos fica à falta de outros dados. De toda a forma, há um número de indeferimentos muito expressivo. Eu recordo que de 2009 para 2010, para 2010, 2011, o número de indeferimentos tinha crescido de 20% para 30,1%, e agora provavelmente ele vai situar-se, se não nos 45% que foram objeto dessa notícia do Público, muito perto dos 40%, não é? Com alguns motivos de indeferimentos especialmente cruéis. Cresce muito o número de indeferimentos por dívidas de algum membro da família à Segurança Social ou às Finanças, né? Até o número que já no passado nos preocupava muito, que era de 70 casos. Nós estamos com 2/3 mais ou menos das bolsas analisadas, já temos são números 2, peço desculpa, estou aqui a olhar para o papel, 117 casos, né? E, portanto, provavelmente o número do ano passado vai duplicar, significa que há mais famílias com dívidas à Segurança Social e às Finanças, e que esta particular crueldade de recusar a bolsa quando há uma dívida, e às vezes são dívidas muito pouco expressivas, de alguém que recebeu subsídio de desemprego a mais e que tem que devolver alguns euros de subsídio de desemprego ou de RSI, etc., está a atingir muito mais gente e, portanto, naturalmente, há muitos alunos que estão a pedir para considerarmos a sua candidatura autonomamente do seu agregado familiar e, portanto, Isso é possível? Não permitindo... Bom, é possível, desde que não seja uma ficção absoluta, não é? Portanto, quer dizer, nós também, estando em desacordo com esta norma legal, não podemos patrocinar o seu incumprimento com artifícios. Temos tido candidatos que têm demonstrado com credibilidade suficiente
que por essas e por outras razões a família não aprovava, enfim, a sua candidatura ao ensino superior ou a sua permanência no ensino superior e, portanto, que acabaram por estar em Coimbra entregues a si próprios. Não é? E, portanto, quando isso é explicado de forma plausível, eu estou sempre disponível para considerar situações excepcionais e, portanto, para não aplicar essa comunicabilidade das dívidas dos outros membros do agregado familiar ao candidato. Esta notícia que foi publicada pelo Público a 3 de fevereiro diz-nos então que os valores se situam nos 45%. Isto será uma média, porque falam aqui em universidades com taxas superiores, que é o caso da Universidade de Aveiro, que tem 60% de indeferimentos, o que significa então que a Universidade de Coimbra encontra-se mais ou menos na média nacional do número de indeferimentos. Ainda assim, isto é um número muito preocupante. É um número muito preocupante e muito inusual, porquanto 20%, digamos assim, era o número habitual na Universidade de Coimbra durante toda a vigência anterior ao decreto 70/2010. E, portanto, isto significa que naturalmente as coisas estão a caminhar para uma ação social ao nível das bolsas para os muito carenciados. E, portanto, o Ministério gosta sempre de dizer, com o anterior titular e com o atual, que o valor médio da bolsa subiu. Naturalmente, se desapareceram muitas bolsas, ele só pode subir. Quer dizer, não é? Portanto, se o limiar de carência passou dos 6.017 para os 5.611, naturalmente, há muito mais gente que está acima e que tem a bolsa indeferida por estar acima do rendimento per capita máximo, digamos assim. Não é? E, portanto, este caminho para um assistencialismo e, portanto, para uma ação social que só assegura os meios aos muito pobres, não me parece que seja positivo, não é? E, portanto, deixa de fora muita gente que tem rendimentos muito baixos e que não tendo bolsa, fica em seríssimas dificuldades para se manter no ensino superior. Ricardo, preocupantes estes números? Muito preocupantes. Preocupante é toda esta situação, sobretudo no que toca ao atraso portanto, na atribuição das bolsas de estudo. É algo que já é recorrente de alguns anos para trás e, mais uma vez, o sistema continua a não funcionar. Depois o Ministério põe as culpas nos serviços de ação social, chuta qualquer responsabilidade para eles, mas a verdade é que foi uma plataforma super mal construída. Lembramos aquilo que aconteceu com os alunos do primeiro ano de primeira vez, e aqui um caso particular que eu diria mesmo que é ridículo, que eles antes de saberem para onde é que iam já tinham que dizer qual seria a morada em tempo de aulas. Obviamente que muita gente deixou aquilo para depois, pensando que se podia fazer depois, e como disse aqui o Dr. Gouveia Monteiro, a verdade é que provavelmente ficou muita gente pelo caminho. Depois é tal questão, estamos a ser alvo sobretudo de uma engenharia de números, sobretudo quanto à questão do valor médio, e concordei plenamente com o que foi dito. Temos milhares de bolsas a menos e o Ministério da Educação tenta-nos passar que há menos abandono escolar. Isto não é possível. Não é possível porque na Associação Académica de Coimbra, acredito que no Serviço de Ação Social tenha acontecido a mesma coisa, há mais gente a pedir ajuda. Os meios de comunicação social estão a ter particular atenção e estão a reportar quase semanalmente casos sobre estudantes em dificuldades ou mesmo que já abandonaram o ensino superior. E o Ministério refugia-se nos números que tem, que há menos anulações de matrículas, que há isto e aquilo, para dizer que as coisas estão todas bem. Ou seja, o que vamos acreditar é que destes menos milhares de bolsas, de um ano para o outro, querem-nos fazer acreditar que afinal não eram preciso tantas bolsas e como é que alguém consegue compreender isso no seu bom senso, quando sabemos que isso não é verdade e depois estamos num ano que é 2012, onde as coisas mais difíceis ficaram. Eu gostaria de relembrar aqui que muitos desses estudantes não é o seu primeiro ano, já estão no seu segundo, terceiro, quarto ano e o Estado já investiu neles. E esse investimento, a partir do momento em que eles saem do ensino superior, abandonam, vão para fora do país, deixam a sua qualificação a meio, é um investimento que o Estado nunca mais vai recuperar. E pode valer tudo, neste momento, para fechar um buraco orçamental ou um déficit financeiro. Não pode valer, estamos a hipotecar o futuro do país para, mais uma vez, voltarmos a ter os números que agradam e que queremos. A questão das dívidas à Segurança Social
é outra questão que a nós particularmente nos choca. Eu lembro-me bastante bem do Decreto-Lei 70/2010, que vinha colocar a bolsa de estudo no mesmo pacote que os apoios sociais, mas isso já lá vai. As bolsas saíram de 70/2010, as bolsas não são apoio social, são apoio ao estudo, à frequência no ensino superior, para garantir uma igualdade de oportunidades. Porque é que quem tem uma dívida, e não é o estudante, é o agregado familiar na maior parte das vezes, à segurança social, fica sem bolsa ou encoberto por essa lógica de que está a dever dinheiro à segurança social, quando nem é a segurança social que paga as bolsas. Para além disso, são muitos os casos, em Coimbra são já 117 casos, e muitas vezes são bolsas, são dívidas ou pequenas, e muitas vezes acredito, e já tínhamos falado sobre isto, agregados familiares com más condições ou poucas condições financeiras. Lá está aqui um caso claro de como as coisas não estão a ser feitas. Para não falar também que no ano passado tínhamos o regulamento de atribuição de bolsas que dizia que teria bolsa ou poderia se candidatar a bolsa quem tivesse feito 50% nos ECTS do plano curricular ou 30 ECTS. As regras foram mudadas a meio do jogo, passaram a ser só 50 ECTS, 50% do plano curricular, e não se contavam apenas os 30 ECTS, e neste momento há gente que está a ficar sem bolsa por ter feito os 30 ECTS no ano passado, mas ter um plano curricular que astia aos 60 ECTS. E relembro que o Secretário de Estado, essa foi a informação que tivemos da última reunião em dezembro ou em novembro com o movimento associativo, de que iria sair um despacho normativo a regularizar isto. Até agora nada, e as informações que tenho é que não vai acontecer. Sobretudo, e no que toca às bolsas, e nós passámos a semana passada alguns dias em Lisboa, sobretudo a falar com as bancadas parlamentares, e a nossa maior preocupação é as bolsas não estão a ser pagas a horas, continuamos a chegar a fevereiro, a março, sem o total de bolsas atribuídas. Tem que se fazer alguma coisa, e não há desculpa nenhuma, nem desculpa que houve uma mudança de governo, não há desculpa nenhuma para que em setembro, no máximo em outubro, as bolsas estejam quase totalmente finalizadas e atribuídas. E tem que se pensar aqui como fazer um regulamento de atribuição de bolsas que não faça o que este fez, que é, de um ano para o outro, desaparecerem do sistema de ação social esta enormidade de bolsas. Porque, como eu disse, pode valer tudo para agora, mas para no futuro vai-se espelhar bem para o país o que é que tudo isto representou. Fabié, também te preocupam estes números? Obviamente que preocupam. Antes de mais, saudar a todos os nossos ouvintes e agradecer o convite e também saudar os meus colegas. Eu começava por uma coisa que já foi dita, que é o modelo de assistencialismo que se está a erguer. Porque isto há imensas coisas que estão ligadas. Para começar, grande parte destes valores, temos falado de dívidas à segurança social, é preciso explicar de onde é que eles aparecem tão repentinamente. É preciso dizer que o Ministério da Segurança Social, da Solidariedade Social, começou a obrigar a Segurança Social a rever uma data de processo. E o que está a acontecer de forma generalizada, e daí aparecerem tantas dívidas à Segurança Social, é, por um lado, pessoas saberem que passado 4 anos receberam um subsídio de desemprego demasiado elevado, que receberam um abono de família demasiado elevado, que receberam todo e qualquer apoio social demasiado elevado por um erro de cálculo da própria Segurança Social, e neste momento o ONU está a ser imputado ao agregado familiar, o que no meio universitário depois acaba também por onerar o estudante, e certamente é daí que vem a 117 números, não só por a situação estar cada vez mais precária e deteriorada, e por ser cada vez mais difícil aos agregados familiares cumprirem a sobrecarga fiscal que já é imputada hoje, mas também por este jogo financeiro e de cobrança de impostos a todo custo que a Segurança Social está a promover. Há um colega meu que lhe aconteceu uma coisa surreal, é que por um lado, e o Dr. Gouveia Mentor também já há de ter apanhado um caso assim, a própria Segurança Social tem cometido erros atrozes. Eu soube de um caso bastante recente, onde um estudante, um colega, recebeu uma carta da Segurança Social a pedir a devolução de 4 anos de abono de família, que dava um total de 2.000 euros. A Segurança Social dizia-lhe
que ele não estava há 4 anos no ensino superior, quando, enfim, tem transitado todos os santos anos e teve que devolver, queriam que devolvesse o valor e acabou por ter que ir buscar os comprovativos todos e entregar à Segurança Social, e a Segurança Social bateu-lhe nas costas e olha, peço desculpa. Mas quando estes casos acontecem, e muitas vezes a Segurança Social comete este tipo de erros, atrasa também o próprio processo de bolsa e acaba-se por dificultar ainda mais a situação do estudante. Por outro lado, é bom relembrar o que é que este ministro, a forma como entrou, este ministro apresentou-se ao país como o homem de ferro do ensino superior, da educação, do ensino. Teve palavras muito felizes como implodir o Ministério da Educação, acabar com uma data de coisas, quer dizer que iria impor rigor, mas em tudo o que tem feito, principalmente no ensino superior, não, o rigor que paira, por mais que duras que sejam as suas medidas e antissociais que sejam. O regulamento de atribuição de bolsas saiu tarde a mais horas e é uma das principais razões para todo o modelo se ter atrasado. A plataforma, mais uma vez, foi feita como imensas reformas em Portugal, de modo completamente kafkiano, pouco explicativo e que acabou por criar imensos problemas, essencialmente aos alunos do primeiro ano. Isso é uma das coisas. Por outro lado, convém também ver como é que todos os responsáveis sobre a juventude e o ensino superior andam a expor as suas posições públicas. Por exemplo, acho que o cúmulo do ridículo e que merece mesmo a indignação de todos, intervenientes e agentes sociais que tratam as questões da juventude, é todo o discurso de apelo à imigração, não é? Ou seja, que pega um bocado no que o Ricardo disse, ou seja, o ensino superior não é de longe despesa por mais dinheiro que se gasta. É uma razão necessária para a evolução e para o progresso do país, para sairmos da sarjeta e das médias horrendas que temos à escala europeia. Para concluir esta questão, houve um truque de secretaria que, aliás, nos últimos anos, em todos os mandatos, os sucessivos ministérios fizeram truques de secretaria para aumentar a bolsa média por um lado, ou para aumentar o número de bolseiros, ou para os diminuir. E o que se trata neste preciso momento é de os diminuir administrativamente, seja pelas dívidas da Segurança Social, seja pelo aumento para 60% do aproveitamento escolar. O que acaba por ser ridículo, porque, por outro lado, um estudante que esteja num curso de 3 anos recebe no máximo 4 anos de bolsa. Portanto, tenta-se criar a ideia e articular estes cortes com uma retórica de despesismo, de estereotipar e rotular o estudante universitário que recebe o apoio social de forma de discriminação negativa mesmo, ou seja, que ou tem 60% de aproveitamento, ou então não vale a pena atribuir-lhe uma bolsa, ou passa a ser preguiçoso a partir do momento em que não tem 60% de aproveitamento. E isto é complexo expor e explicar isto à opinião pública, mas eu acho que devemos dar essa mesma batalha, mesmo pela principal razão que o Ricardo disse, é que o ano passado eram 50% ou 30% ECTS, neste momento são 60%. Eu conheço muita gente que o ano passado, se não tivesse saído a norma transitória, alunos que acabaram o seu curso, que eram finalistas, que não iriam receber bolsa porque se inscreveram, como eu fiz durante uma data de anos e deixei de fazer por causa disto. Inscrevi-me a cadeiras a mais, logo se conseguisse fazer mais cadeiras faria, enfim, ótimo, mas se não conseguisse fazer para além das obrigatórias, não as fazia, dependendo do ritmo. E isto acaba por excluir muita gente. Por isso o que está por trás disto, acima de tudo, é insensibilidade social e cortes cegos. E por isso toda a mobilização é necessária e toda a denúncia, porque aqui pelo meio há uma data de disparates e incompetência. Deixem-me só lançar aqui mais uma questão, ainda na mesma notícia do Público. Estamos a basear-nos numa notícia que foi publicada no site do Público, e o site do Público tem um espaço para que pessoas possam comentar, e houve um comentário de um anónimo, aliás são todos anónimos, todos os comentários que estão no Público, e este comentário diz: em Coimbra, onde para a maior associação de estudantes do país, era dever deles auxiliar os estudantes com mais dificuldades, mas andam mais interessados em outros assuntos. Ricardo, isto é um comentário que está no Público, vale o que vale, é um anónimo, mas aquilo que eu te pergunto então, e com base neste comentário, o que é que a Associação Académica está a pensar, não sei se queres fazer algum tipo de comentário, mas o que é que a Associação Académica de Coimbra está a pensar fazer para contornar esta situação? Bem, nós estamos há 2 semanas em funções e preocupámos-nos, sobretudo nestas 2 semanas, ter um rápido e fazê-lo de forma rápida, um primeiro contacto com
os órgãos da tutela. Falámos com todas as bancadas parlamentares, como disse há bocado, falámos com o Secretário de Estado, falámos 2 vezes com o Ministro, quer dizer, falámos uma vez, a segunda vez interpelámo-lo, quebrámos o protocolo na cerimónia que houve cá sobre o radiofármaco, pedindo que ele agisse e explicasse realmente o que estava a passar, porque nos estava a deixar descontentes porque é que o Ministério atribui as culpas ao Serviço de Ação Social sem dar qualquer outra explicação. Agora, há aqui 2 pontos. Primeiro, a ação política, e a ação política passa por fazer, pelos meios que temos, seja reivindicativamente, seja a chamada luta de gabinete, uma luta por um sistema de ação social mais justo e para um próximo regulamento de atribuição de bolsas que não só colmate a falha no atraso, mas colmate esta injustiça, porque nós nos vamos deparar de um ano para o outro, vai ser que, como eu já disse, uma fatia enorme das bolsas deixaram de ser atribuídas. Isto obviamente afeta muitos estudantes que abandonam o ensino superior, e para isso vamos ter uma magna que será dia 7 de março também, para definirmos bem a estratégia, seja reivindicativa acerca desta questão. Mas também temos outro lado da questão, que é o que é que nós podemos fazer para auxiliar os nossos colegas. E obviamente que a Associação Académica de Coimbra não pode nem se deve substituir ao Estado, mas também deve ter ferramentas para usar quando este falha, e tem falhado enormemente. Nós neste momento o que temos feito é encaminhado os estudantes que aqui aparecem, ou muitas vezes para voltarem aos serviços da ação social, e as coisas até se têm resolvido, e não tivemos nenhum caso onde fosse preciso ativar o fundo de emergência, mas também já tivemos casos onde tivemos que ter o acompanhamento de instituições da cidade de caráter solidário. E depois segui-los bastante de perto. E o que nós queremos fazer neste momento para pôr isso mais na prática é, como nós já tínhamos dito, fazer o tal programa de apoio aos estudantes em estado de carência e risco de abandono no ensino superior com essas instituições, mas que seja um mecanismo muito mais fácil de fazer, para que o estudante possa ter esse acompanhamento e não ficar de um momento para o outro ou sem bolsa e ter que ir embora, ou a bolsa não dar para aquilo que ele precisa, porque pode não ter o outro lado, que é o apoio familiar. E nós queremos até ao final deste mês, mais tardar em março, ter esse plano apresentado e esse protocolo feito com essas instituições. Portanto, acho que a nível político, apesar de terem só sido 2 semanas, tentámos fazer a maior pressão que podíamos. Não ficámos contentes com os resultados. Os resultados foi a última reunião da Comissão de Educação na quarta-feira passada, onde se discutiu tudo, mas tudo foram números, e eram os partidos a dizerem os números, o secretário de Estado a dizer outros números, e não se discutiu nada concreto. E eu perguntei, me disse mesmo numa entrevista a seguir, não sei se estão a viver no mesmo país do que eu, porque o que estamos ali a falar são de vidas de estudantes, vidas de pessoas que não sabem o que é que vão fazer a seguir. Agora, a Associação Académica de Coimbra tomou a ação social como uma prioridade, tomou o financiamento do ensino superior como uma prioridade, e tudo fará, seja de que forma for, para tentar chegar àquilo em que acreditamos. Portanto, esperemos estar à altura do desafio. Vamos lá então a uma das prioridades da Associação Académica de Coimbra, a ação social, e temos a questão da lavandaria que está encerrada desde o dia 2 de janeiro devido a problemas infraestruturais. Dr. Gouveia Monteiro, considerou que este não era um dos maiores problemas dentro dos SASUC, disse mesmo que uma daquelas missões que é absolutamente crucial em manter, que não é uma daquelas missões que é absolutamente crucial manter em funcionamento, uma vez que existe um vasto circuito comercial de lavandarias na cidade. Considera mesmo que não é assim tão importante a lavandaria dos SASUC? Ora bem, discutidos um a um, todos os vetores da ação dos SASUC são muito importantes. Temos falado dos serviços médicos, ou de ter uma creche e um jardim de infância a funcionar sem nenhum apoio estatal. Digamos, abriu-se finalmente um processo de discussão com a Segurança Social relativamente a esta coisa espantosa de que se fôssemos um IPSS com um P de privado,
teríamos, pelo menos na creche, financiamento da Segurança Social, como tem as outras, mas como o nosso P é de público, não temos, não é? E, portanto, nós recebemos dezenas de filhos de estudantes que têm que estar libertos para estudar e, portanto, têm ali um apoio fundamental e pagam 35 euros, na sua grande maioria, de mensalidade por mês, para ter lá o seu filho. Portanto, individualmente todas as missões, a alimentação, o alojamento, todas as missões são muitíssimo importantes. E, portanto, quando nós somos postos perante factos consumados, não é? de ter que fazer escolhas muito apertadas, naturalmente há partes dos dedos que ficam a parecer anéis, não é? E portanto eu percebo, o Ricardo colocou isso no discurso dele na tomada de posse, na altura não lhe podia responder, naturalmente era ele que estava a falar, mas tive todo o gosto depois em esclarecer isso. Aliás, julgo que o tinha feito até já no Jornal da Cabra, que a lavandaria é um serviço importante. Nós, aliás, temos vários outros nas nossas residências a funcionar, mas só para os residentes, naturalmente, só para os estudantes que estão nas residências do Sazuki. É um serviço muito importante, mas não é daqueles em que eu diga Caio Carmo e a Trindade se estiver suspenso durante algum tempo até nós conseguirmos resolver o problema. Porque verdadeiramente disso, eu não gosto muito de eufemismos, julgo que depois a palavra que foi aplicada lá no papel que foi colado na porta foi descontinuado, não é? Mas verdadeiramente o que nós temos é que reunir as condições financeiras para fazermos aquilo que o ITECONS nos impôs, concluiu na peritagem que fez às instalações da lavandaria nova, assim era conhecida, para a pôr a funcionar em condições de segurança. Não é? Portanto, é disso que estamos a falar. Não indo para o jargão técnico, nós temos de remover pavimentos, instalar equipamentos anti-vibração, de maneira a permitir que máquinas de lavar muito pesadas e de grande dimensão possam funcionar sem criar problemas na estrutura do edifício. Pronto, e é isso que responsavelmente temos que fazer. Tínhamos tido uma primeira chamada de atenção em 2010 da Autoridade para as Condições de Trabalho, que tinha a ver com a segurança dos nossos trabalhadores, enfim, com algumas outras medidas que eles referiam, exposição a produtos químicos, da parte dos produtos de limpeza a seco, sobretudo, etc. Bom, mas tínhamos que fazer alguma coisa e temos que fazer alguma coisa. Eu já estive a falar com o Ricardo, que aliás apresentou também algumas sugestões, não quero estar aqui a criar expectativas. Nós temos que reunir meios financeiros para fazer a manutenção deste edifício, deste e de outros, se queremos de facto reabrir aquilo em condições de segurança e de dignidade para quem lá trabalha e, portanto, para quem nos visita. Mas está nos objetivos do Sazuki reabrir a lavandaria? Naturalmente, é isso que estamos a discutir também com a reitoria. É a maneira de nós podermos reunir os meios financeiros, poupando noutros lados, angariando financiamentos noutros lados. Quero dizer-vos aqui, aliás, em primeira mão, assim, porque nem só as más notícias sejam notícias, embora elas corram mais que as outras, que, por exemplo, temos escolas do ensino privado que só agora começaram a financiar os serviços a financiar o acesso dos seus alunos à alimentação dos Sazuki. É um processo longo de discussão. Estou a falar do Instituto Miguel Torga, pronto, claramente. Cujos alunos dizem, nós somos alunos do ensino superior, portanto podemos comer na cantina da Universidade de Coimbra. E eu sempre lhes disse, isto não são as cantinas do Ministério, não é? E portanto é uma questão que está em discussão com a direção do Instituto Miguel Torga. Finalmente o Instituto Miguel Torga chegou-se à frente, né, em vez de passar o problema para os seus alunos, e teve uma postura na parte final da negociação correta e passou a financiar os serviços de ação social, porque percebeu que é muito mais barato do que montar uma cantina do próprio Instituto Miguel Torga. Né? Este é um bom princípio, isto é, que aquelas entidades que historicamente beneficiaram sempre, se nós formos ver na tradição coimbrã, a Câmara Municipal de Coimbra não tem refeitórios. Os grandes setores da administração pública, ninguém investe em refeições sociais. Porquê? Habituaram-se a ir às do Sazuki, de uma forma mais discreta, de uma forma às vezes mais provocatória, até gabando-se disso, e criando até às vezes dificuldades com a restauração privada, que depois vem queixar-se aos Sazuki que estamos a deixar entrar estes e aqueles e aquele outro. Nós temos vindo a apertar isso e, portanto, estamos à procura de financiamento onde quer que ele possa existir. Dei este exemplo do Instituto Miguel Torga, parece que é um bom exemplo, um bom princípio que criou ali.
que se criou ali. E, portanto, naturalmente, logo que possamos reabrir um serviço de lavandaria virado para o exterior, com condições de segurança, falo-emos. A Câmara Municipal de Coimbra também paga para ter os polícias a almoçar nas cantinas Polícias, e os não sei. funcionários Polícias, da não Câmara sei. Municipal? Não, o único restaurante onde há um acordo com a Câmara Municipal de Coimbra, que não é extensível a todos os outros, é na Casa da Cultura, porque são instalações da própria Câmara Municipal. E, portanto, em 94, quando abriu a Cantina da Sereia, como nós lhe chamamos, há muita gente, aliás, que nem sabe que ela é do Chazu, que pensa que é da Casa da Cultura, né? Foi assinado um acordo entre o então Presidente da Câmara, Manuel Machado, e o Dr. Luzio Vaz, que dispensa apresentações, em que, portanto, os funcionários e alguns convidados da Câmara podem tomar ali as suas refeições nas condições que estão descritas nesse acordo, nesse protocolo. Mas é ali, não é onde quer que, não é? Eu propus à Câmara Municipal um acordo que visasse, digamos, legalizar algumas práticas de motoristas do SMTUC que tomam as suas refeições no estádio universitário, de bombeiros municipais que tomavam as suas refeições na cantina do ISEC, quando ela era explorada pelo SAZUC, etc. E propunha uma coisa muito simples ao município de Coimbra, que julgo que nunca referi aqui aos microfones da RUC, mas nunca é demais referir, que era que desse aos serviços de ação social da Universidade de Coimbra, em termos de tarifário da água, bom, e depois, enfim, o tarifário da água depois tem uma implicação na tarifa de recolha dos resíduos sólidos, porque ela está indexada ao tarifário da água. Mas, portanto, nesse serviço que nos presta, nos desse mesmo escalão de tarifário do que dá às IPSS. Mais uma vez, parece que eu tenho alguma coisa a ver com as IPSS, mas não tenho, não é? E, portanto, nós pagamos 3 vezes mais do que a indústria. Não é? Pagamos 4 vezes mais do que as IPSS de tarifário de água e o que fazemos é a ação social e, portanto, no fundo, falei com o Dr. Encarnação e depois com alguém que ele mandou em nome da Câmara para discutir os detalhes disto comigo, o Dr. Oliveira Alves, em termos um acordo em que legalizássemos uma situação, né, de acesso de trabalhadores da Câmara a alguns restaurantes do Serviço de Ação Social da Universidade de Coimbra, coisa que já era praticada em larga escala, agora não pode ser, naturalmente, enquanto isso não for assinado. Bom, mas isso esbarrou, enfim, com uma grande objeção das Águas de Coimbra, que acharam que era um gravíssimo precedente, etc. Portanto, enquanto esta cidade não perceber que, de facto, a ação social da Universidade não é a ação social para toda a cidade, ou então as instituições têm que se chegar à frente, é? E dizer assim, sim senhor, nós beneficiamos, mas também comparticipamos, damos contrapartidas, financiamos, etc. Bom, há aqui alguns equívocos que vão perdurar e vão demorar a resolver. Não é? Já voltamos às cantinas, agora ainda no que diz respeito à lavandaria, há previsão para a reabertura deste serviço? Não, seria arriscado estar a dar uma previsão de calendário, não é? Naturalmente, se nós conseguirmos mais rapidamente reunir esses meios financeiros, não é? Eu estou aqui a olhar para os jardins da Associação Académica, mas talvez seja importante também dizer, sem nenhuma animosidade, que o Serviço de Ação Social tem a receber 18 mil euros de energia elétrica desde que abriu o bar aqui nos jardins da Associação. E que está a ser abastecido diretamente do posto de transformação do Chazuc, não é? E portanto isto não é para o Ricardo, nem para o Fabiano, não é? Mas pesa, não é? Com 18 mil euros provavelmente nós já dava para reabrir a lavandaria em melhores condições e dá para resolver aqui alguns Acabamos casos. então aqui de levantar outra questão que já lá vamos. Sim, okay. Mas agora, Ricardo, qual é que é o peso do encerramento deste serviço, a lavandaria? Em primeiro lugar, dizer que a não reabertura das cantinas para nós é uma não questão. Nunca aceitaremos que a lavandarias encerrem definitivamente. Em primeiro lugar, porque, apesar de perceber toda a contenção orçamental de que todos os setores da universidade estão a ser alvo, também a Associação Académica de Coimbra vai ser, também acaba por ser um setor da universidade, uma vez que o edifício, por exemplo, não é nosso, pertence à reitoria, mas, no entanto, sendo Coimbra a cidade que é, com o número de estudantes que não são de cá, que aqui estudam, eu próprio utilizava o serviço da lavandaria e apercebi-me, quando fecharam as lavandarias, que o serviço equiparável
que mais barato ficava cerca de 7 vezes mais caro, relativamente ao mesmo número de roupa, etc. E a questão que eu pergunto é, relativamente aos custos, temos os custos funcionários, que continuam a ser funcionários dos serviços de ação social, são custos que se mantêm. O investimento está lá, as máquinas estão lá. Agora, se são precisas tais obras, eu penso que tanto o Chazu como a Reitoria têm de estar sensível a esta questão. Por exemplo, o restaurante novo que abriu, o das pizzas e das massas, foi também um investimento que se fez portanto, no edifício. E se é preciso fazer esse investimento tem de ser feito também na lavandaria. Eu já disse mesmo, nem que o preço aumente um pouco, porque realmente aquilo era um preço super acessível, nem que aumente um pouco, mas a questão da lavandaria tem de ser aberta. Por exemplo, na Associação Química de Coimbra, mais diretamente, havia muitas secções que utilizavam as lavanderias também para lavar os equipamentos, depois de jogos e dos treinos, etc. Mas, sobretudo, a quantidade de queixas que se tem verificado, e mesmo na Associação Química de Coimbra, quando houve de lavandaria, representa também a utilidade que aquele serviço tinha para tantos estudantes. Portanto, eu disse, e volto a repeti-lo, e também já falei com o Dr. Gouveia Monteiro acerca disto, e acho que há a abertura das duas partes, de se encontrar uma solução para a lavandaria. Obviamente que terá de passar também pela reitoria, mas não ficaremos nunca agradados e ficaremos bastante chateados se este serviço não reabrir brevemente ainda este ano letivo. Fábio, mostraste também preocupado com esta questão na última Assembleia Magna. Também é, na tua opinião, por aquilo que se percebeu nessa Assembleia, uma grande preocupação? Sim, sem dúvida, porque por um lado acaba por reduzir uma data de custos ao estudante, ou seja, porque muitos estudantes vivem em condições bastante precárias. Aliás, acho que é também um outro assunto que com o seu tempo a Academia deve voltar a discutir, a debater seriamente, ou seja, a oferta privada que há na cidade, há coisas deploráveis que se fazem aos estudantes, muitas deles, enfim, já foi pior, mas continua a não agradar na generalidade. E que utilizavam a lavandaria do Chazuco para lavar a sua roupa, não é? Ou seja, porque para além de ser lavada era também dobrada, ou seja, era ali um serviço que se prestava à comunidade estudantil. Eu não sei exatamente qual é a dimensão da sua utilização, mas nas imensas vezes que lá fui, via, enfim, que havia bastante trabalho para fazer, havia ali bastante roupa para lavar e para dobrar, etc. Portanto, creio que a sua utilidade era imensa, dada a carga de trabalho que tinham e também pelo próprio burburinho e protesto e indignação que o seu encerramento provocou. Eu fico contente por saber que há interesse de várias partes para que o serviço volte a abrir, que se mobilizem recursos para abrir, porque Coimbra tem essas particularidades e os serviços de ação social foram crescendo e penetrando na cidade e oferecendo uma data de serviços, porque Coimbra é a mais antiga e a única cidade completamente estudantil, não é? Ou seja, tira-se de cá a universidade, acaba Coimbra como cidade, passa a aldeia, não é? Ou seja, também por culpa do planeamento já de uma data de anos, ou seja, mesmo próprio Salazar dizia, enfim, o tampão industrial é norte do Mondego e depois continua a sul do Mondego, porque em Coimbra é para estudar, é terra dos doutores, não queremos cá operários. E por isso foi crescendo e também a sua utilidade é maior. Por isso eu espero mesmo que o Serviço de Ação Social e que a comunidade universitária arranje forma de, o mais depressa possível e preferência ainda este ano letivo, reabra a lavandaria. Se não fosse um caso que me preocupasse uma data de estudantes, também não o teria levantado na Assembleia Magna. Só uma outra coisa que é importante referir, onde eu estou completamente solidário com o Gouveia Monteiro, que é realmente o Serviço de Ação Social colmata uma data de deficiências e insuficiências que a cidade tem e que uma data de negócios
que é assim que eu vejo o ensino privado, é um negócio, tem-se aproveitado, não é? Ou seja, a cantina das Sereias e a cantina da FEU, que foram durante muito tempo a cantina também do Instituto Miguel Torga, que ganha imenso dinheiro com aquele instituto, não é? Ou seja, por isso era útil que uma instituição que está virada para o lucro, mais do que para a missão da educação, contribua com a sua cota-parte para a manutenção dos serviços, para a mobilização de recursos dos próprios serviços. O mesmo também numa data de aspectos da cidade. Isso é a coisa que me incomoda profundamente. É também esta lógica e esta arquitetura social de transferência de uma data de coisas para o privado por mecanismos de facilitação de acesso a recursos da segurança social, como o Dr. Gouveia Monteiro acabou de referir, é completamente ridículo ou irrisório que se financiem IPSS e que depois se recusem a haver transferências de verbas para instituições públicas, principalmente no que toca à rede de jardins de infância, que o país não tem, não é? O país não tem uma rede de jardins de infância, coisa que já foi promessa de vários governos e nunca a cumpriu, e os SASU que cumprem. E que é essencial, 35 euros é baratíssimo. E que não visa o lucro, por outro lado, ou seja, que precisa de recursos. Quanto muito IPSS, sabemos, uma falta de condições que imensas delas têm, como cá o caso da cidade, estão viradas para o lucro, carregam muito mais também na sua mensalidade, e não é, apesar de certamente ser o aspecto mais desconhecido dos serviços que os SASU prestam, é em si essencial, porque, enfim, ou há muitos estudantes que tiveram um azar, ou alguns certamente quiseram ser pais mais cedo, mas querem continuar a estudar. Portanto, é essencial que esses serviços também se mantenham abertos, como já agora para concluir, que os serviços médicos da Universidade de Coimbra também se mantenham abertos, porque é um receio que eu tenho, que aquele serviço seja desmobilizado, porque tem-se com imensos argumentos, não é? Ou seja, porque pode-se ir às urgências porque ter ali os serviços médicos, portanto não faz sentido que se continue a gastar dinheiro ali, ou que o Estado se demita de continuar a investir ali, porque acaba por ter uma outra particularidade, que é os serviços médicos prestam um serviço que está desintegrado do Serviço Nacional de Saúde, que é o serviço de dentista, de dentária, que os serviços médicos têm e que, enfim, que pratica preços completamente impraticáveis, não é? Toda a gente já foi ao dentista, sabe como custa, quanto custa, claro. Sim. Uma consulta fora dos serviços de ação social. Sim, claro. A propósito disto, porque falei na sexta-feira passada com o presidente da RS, um elemento que me preocupa bastante. Os serviços médicos universitários dos SASU, que estão a registrar uma procura muitíssimo superior. Nós fizemos 11.000 consultas em 2010, fizemos 14.000 em 2011. Mais uma consequência da crise. Isto é mais de 3 vezes mais do que qualquer outro serviço médico de Lisboa e Porto da ação social universitária. O maior não chega a 4.000. Nós fizemos 14.000 ano passado. Mas não foi por isso que eu falei com o Dr. Teresa, o José Teresa, foi porque comecei-me a perceber, e fui alertado pela diretora dos serviços médicos, de que vários alunos, designadamente brasileiros, acediam aos serviços de ação social da Universidade de Coimbra, procurando algumas especialidades, algumas que nós temos e outras que não temos, mas com a informação de que nos centros de saúde onde eles recorriam inicialmente, lhes diziam, ou está mesmo afixado em alguns, mas tivemos essa informação que estava fixado em alguns, és estudante, dirige-te aos serviços médicos da Universidade de Coimbra. Ou seja, isto é, digamos, a inveja dos pobres, não é? Portanto, os centros de saúde, alguns deles já com um número de utentes muito bloqueado, com falta de médicos, a dizer assim, vamos escovar daqui os estudantes, designadamente os esporádicos, como eles chamam os estudantes Erasmus, não é? Ou os brasileiros, ou os polis, não é? Porque isto é gente que vai estar aqui pouco tempo, e portanto vamos escová-los para cima E portanto eu queria aproveitar esta oportunidade, naturalmente, para dizer aos estudantes da Universidade de Coimbra que tenham que procurar serviços médicos, que têm todo o direito a ser atendidos nos centros de saúde, e que se complementarmente
ou porque já são seguidos, ou porque tiverem que recorrer aos serviços médicos dos Sazuki, isso não é em substituição dos direitos que têm a ser atendidos em qualquer centro de saúde. Bom, hoje... Só dizer aqui uma Sim, coisa sim, muito muito rápido. Eu concordo plenamente que Coimbra, quando falo Coimbra, falo da entidade da Câmara Municipal de Coimbra, tem que também ter atenção à questão da universidade e dos serviços de ação social. E à semelhança do que acontece noutros sítios, a Câmara de Coimbra deve ter esse dever de financiar também serviços que são na Universidade de Coimbra, são os serviços de ação social de Coimbra, mas que também servem, como já aqui foi dito, a ser usados pela sociedade em geral. Isso não tem acontecido. Eu acho que era um passo importantíssimo para resolver a maior parte dos problemas que neste momento existem no que toca à ação social em Coimbra. Bom, agora quero aproveitar que os tenho aqui para falarmos de um outro assunto e temos muito pouco tempo, temos 5 minutos, pedia-vos para cada um falar mais ou menos 1 minuto, e é a questão, hoje João Gabriel Silva, dia 14 de fevereiro, cumpre 1 ano à frente da Universidade de Coimbra e numa entrevista ao Universitário A Cabra diz que não disse que ia haver congelamento das propinas. A resposta à pergunta feita pelo jornal universitário não disse que ia haver congelamento das propinas, disse que não íamos obter, através das propinas, o dinheiro que tinha sido cortado no orçamento da Universidade de Coimbra. O aumento das propinas é à volta de 30 euros por aluno, não dá nem perto nem de longe para cobrir o corte do orçamento do Estado. O aumento teria de ser entre 300 a 400 euros para compensar o corte. Ricardo, começo por ti e dou-te mais tempo na resposta a esta pergunta, ainda assim peço-te para seres breve. O que é que achas destas declarações do reitor da Universidade de Coimbra? Bem, eu estava lá na tomada de posse e realmente o que foi dito é que as propinas não iria haver aumento de propinas, as propinas iam ficar como estavam, foi exatamente essas declarações. Obviamente que ao serem atualizadas, fosse para baixo ou para cima a inflação, o preço não fica como estão. E neste momento aumentam e aumentam bastante, aumentam em 36 euros, ultrapassa a barreira psicológica dos 1000 euros e é um aumento elevado. Das duas, uma. Ou o senhor reitor realmente aqui meteu as mãos entre as pernas, ou o senhor reitor já tinha tomado como normal a atualização da propina, que é uma coisa que acontece todos os anos, está na lei, é verdade, mas também há a opção de se congelar. E agora deixa-nos aqui todos bastante embaraçados, porque realmente o que foi dito era que não ia haver aumento. Depois há o argumento que a atualização é uma atualização, não é um aumento, mas a verdade é que o valor da propina aumenta 36 euros. Agora, a pergunta que te coloco, e peço desculpa por te interromper, mas estamos mesmo no nosso limite, achas que tem havido falta de honestidade? Aconteceu mesmo com o Nuno Crato, ele disse que não ia fazer um aumento, não ia aumentar as propinas, passado algum tempo, passado algumas horas, inclusivamente, disse à agência Lusa que não era bem isso que queria dizer, porque seriam aplicados as devidas atualizações da inflação. Achas que há aqui falta de honestidade ou achas que há medo em confrontar a Associação Académica de Coimbra? Também foi o ministro que me disse isso a mim. Sim, exatamente. A mesma coisa, foi uma reunião que eu tive com ele. Eu não vou chamar aqui desonesto a ninguém e não quero crer que são assim que as coisas se fazem. Mas o que eu peço é que as pessoas sejam claras. Porque se tanto o Ministro como o Sr. Reitor tivessem dito que ia haver a atualização, mas depois disso não havia aumento, mas com a atualização tem a ver, tem que acontecer, etc., as coisas precisam ser completamente diferentes do que são agora. O que são agora é que temos uma comunidade, temos a Académica de Coimbra bastante descontente com esta situação, porque não foi isto que foi dito, na por cima, na tomada de posse dos novos órgãos sociais. Eu hei de ter para breve uma reunião com o Sr. Reitor e apelar-lhe realmente para que não haja este aumento. Lá está, não é por aí que se vai buscar o dinheiro que falta, mas a verdade é que são mais 36 euros a juntar a toda a conjuntura que este ano temos. Ultrapassas a barreira psicológica dos 1000 euros, que abre um precedente que para mim é muito complicado a aceitar. Mas lá está, não vou chamar de desonesto a ninguém, não quero acreditar nisso. Acho que as coisas devem ser explicadas devidamente. Fabião, 1 minuto também sobre esta questão. Eu dou-lhe o meu. É? Ok, então. Não, o reitor disse mais que uma vez, e eu ouvi-o a dizer, até uma vez assinou um documento à minha frente a dizer que não iria aumentar as propinas
fizesse o que desse para onde desse, que não iria aumentar mesmo as propinas, que era, enfim, uma questão de princípio, enfim, porque também 1000 euros é o suficiente, etc, etc. E agora, enfim, isto é um jogo retórico, ou seja, eu não aumento as propinas, o que eu faço é atualizar mediante a inflação. Eu lembro-me já agora, quando a inflação diminuiu em relação ao ano homólogo, o que a Universidade de Coimbra fez foi aumentar a taxa de inscrição. Eu lembro-me perfeitamente disso. Por isso, o que tem havido, aumenta a inflação ou diminui a inflação, aumenta sempre a propina ou mantém-se ligeiramente a propina. Por exemplo, foi o ano passado, a inflação diminuiu, a Universidade de Coimbra aumentou a taxa de inscrição. E mais do que a barreira psicológica dos 1000 euros, se formos fazer um questionário, quanto é que é mesada ou semanada de um estudante na Universidade de Coimbra, a maior parte dos casos que eu conheço, 36 euros é mais de metade da semanada de muitos estudantes da Universidade de Coimbra. Por isso, não nos podemos esquecer que vivemos num país onde o ordenado mínimo são 485 euros, onde o desemprego aumenta, onde o IVA aumentou, onde os impostos aumentaram e também as propinas aumentam. Por isso é que eu acho que é mais do que útil que no imediato a Associação Académica de Coimbra reivindique no imediato, sem nunca desprezar o ensino superior público, universal e gratuito, que a propina se congele nos 1000 euros, porque nós estamos a ver a forma como as coisas têm andado e ninguém nos garante que para o próximo ano de 2036 a coisa não possa ir para 1300 ou para 1400, aliás. Há 2 governos atrás triplicou-se o valor da propina, ou seja, e já na altura dentro da lógica de apertar o cinto. E se aumenta ainda mais a propina, expulsa-se ainda mais gente do ensino superior. Porque se o país está mal no início de 2012, como é que o país estará no final de 2012 e como é que estará em 2013? E sempre a aumentar, as famílias não aguentam, os estudantes, e elitiza-se, ou seja, volta-se ao paradigma dos anos 60 do ensino superior, que é disso que está, ou seja, as famílias mais pobres são obrigadas a ir para o estrangeiro, as famílias que ainda conseguem aguentar seus filhos no ensino superior aguentam-nos, e isso é o caminho para o assistencialismo, e concluo como começamos, e para uma razia social completa no ensino superior. Ok, muito obrigado Fábio Figueiredo, muito obrigado também Ricardo Morgado e Jorge Gouveia Monteiro, estiveram hoje nos estúdios da Rádio Universidade de Coimbra para uma edição diferente do Ponto e Vírgula, hoje gravada. Ainda assim, muito obrigado por ter estado desse lado. A informação de Academia, Educação e Ensino Superior regressa de hoje a 8 dias. Já sabe, foi como sempre um prazer fazer-lhe companhia. Volte comigo, boa noite.